Tudo bom, pessoal? Queria dar boas-vindas ao nosso Human Talks, o nosso podcast sobre felicidade, bem-estar, competências humanas e agora, saúde. E por que a gente está falando hoje de saúde? Essa semana marca o início de uma nova era na Human, o início dos nossos programas focados em saúde e medicina como um todo. Para isso, nós temos aqui a presença do ilustríssimo, o cara que salvou a minha vida, eu sempre falo disso, doutor Stefano Fiuza, que vai conversar com a gente sobre medicina do futuro. E por que medicina do futuro? Porque a nossa vertical de medicina tem o nome de Future Doctor. Seja muito bem-vindo, Stefano. Obrigado, Lang. Um prazer estar aqui com vocês e inaugurar essa nova etapa do podcast. E, cara, vamos conversar sobre o que a gente vive hoje na medicina. Eu sou cirurgião de câncer, como você sabe, cirurgião de cabeça e pescoço. E o que a gente está vendo de para onde a medicina está caminhando, né? Talvez até a passos largos, né? Com avanços em cirurgia robótica, inteligência artificial, processamento de imagem. Então, acho que tem muita coisa interessante que a gente nem sabe que está por vir. E é legal a gente poder conversar e imaginar um pouco disso. Legal. Hoje eu dei carona para o Stefano, a gente veio até conversando um pouquinho sobre... Eu nunca gosto de fazer um briefing do podcast, não. Gosto que seja natural, mas a gente veio conversando um pouquinho sobre passado e futuro da medicina, né? Porque as coisas se conectam. Stefano, faz o seguinte, conta primeiro um pouquinho da sua história, pode ser? Pode ser. Bom, minha história... Por que medicina? História, por que né? Escolher medicina, né? Cara, isso na verdade foi uma coisa muito de última hora, por incrível que pareça. É mesmo? Eu achava que o médico sempre... Não tem aquela história bonita aquela paixão, né? Eu quero fazer medicina desde os 5 anos de idade para ajudar a humanidade. Essa é a história que todo mundo... Algumas pessoas realmente tiveram essa vocação desde pequeno. Cara, você tá com Hipócrates aqui perto, né? É verdade, o cara tá de olho. Mas eu sempre quis fazer engenharia. É mesmo? E eu falava pra minha mãe, curiosamente, que eu queria fazer robô para operar as pessoas. Cara, coisas da vida, né? Você sabe que eu no vestibular botei engenharia na FRJ e medicina na Unirio, né? Quase que você é meu colega. E aí, cara, eu falava isso, sempre quis fazer engenharia de controle e automação, engenharia mecatrônica. E no terceiro ano do Colégio Santo Agostinho, aula de matemática com o professor Silvio, números imaginários. Aí eu comecei a ver aquele negócio, falei, cara, o negócio nem existe, já tá me dando problema aqui, eu nem na faculdade tô, não vou não. E aí eu conversei com meus professores de biologia, dessa área mais biológica, sempre gostei. E aí, na hora de marcar o X ali, faltam 2 meses, eu, cara, vou fazer medicina. Para quem é engenheiro e vendo ele falando de números imaginários, tem coisa bem pior lá. Não, tem. Imagina, mas isso aí, o número imaginário é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, exatamente. Integral, entregar o tripa. Então, acabei indo para medicina. É uma área que cientificamente é encantadora, mas a maioria das pessoas ela entra na faculdade sem saber o que é a faculdade. E você está no ciclo básico por 2 anos, você ainda não sabe o que é medicina. E você entra no ciclo profissional, no hospital, você ainda não sabe o que é medicina. Quando você é interno, você entende melhor como é que a coisa funciona. E aí você faz residência médica, que é a especialização que a gente faz, ou uma pós-graduação. E aí, ou uma, 2, depois outra pós. E aí você começa realmente a atuar como um profissional de curso superior, um médico e ter seus pacientes, por aí vai. Eu sou um apaixonado pela área de saúde, né? Eu falo que eu sou um médico quase frustrado, né? Eu já tive faculdade de medicina, já fui dono de faculdade de medicina. Agora, novamente empreendendo em medicina. Acho, todo mundo sabe, né, que é uma das profissões básicas do mundo, né? Eu brinco com o curandeiro, é a profissão que existiu desde o começo, junto com outras, né? E é uma profissão apaixonante, assim. Todo mundo tem uma história apaixonante, todo mundo tem uma relação, uma hora ou outra, com a medicina. Mas é uma das profissões que estão em viés de mudar, né? Eu falo que quais são as profissões mais antigas do mundo, né? Tem a do entretenimento, o pessoal até fala, prostituta. Não, a prostituta é eu prostituto, né? Não tem entretenimento adulto que está sendo substituído por um OnlyFans com inteligência artificial. Tem o pedreiro, o construtor, é uma profissão que a gente sempre esquece, né? E eu estava ultimamente, lendo muito textos bíblicos, né? E Jesus, o pessoal fala que era carpinteiro, na verdade ele era construtor, sabia mexer com as pedras, né? E o curandeiro. O construtor está sendo substituído também, né? Está sendo substituído por robô, por impressão, né? E o médico, não é que ele esteja sendo substituído, né? Mas ele
tem novos desafios, né? A robotização, a automação chega cada vez mais pesado, o que faz também que você possa especializar no core do negócio, né? Você é um profissional que eu acompanho que está muito em linha com esse processo de automação, né? Sim. Em que momento você viu isso na sua carreira? Você falou que já antes de entrar na medicina, você já tinha uma paixão por robô, né? Eu adorava. Eu fiz, quando era adolescente, eu fiz curso de robótica, né, em paralelo ao colégio. A gente construía braço mecânico com servomotor. E aí tinha um cara que fazia programação com um amigo meu, com o Thiago, que hoje é engenheiro de computação. Sempre gostei muito dessa parte. Só que na medicina tem muita coisa automatizada, mas a parte com a qual eu atuo diretamente não é automatizada ainda, não sei. Eu acho que vai demorar a ter uma automação em certos aspectos, e eu te digo já por que eu acho que isso vai demorar um pouco mais. Mas na residência médica, a gente já começa... A residência é especialização. Então, eu fiz cirurgia geral, depois eu fiz cirurgia de cabeça e pescoço. Na residência, a gente começou a ter contato com a cirurgia robótica, né? Foi mais ou menos o momento em que os robôs vieram para o Brasil. Então, foi o momento que eu entrei para a cirurgia geral, foi esse momento. E aí a gente começa a ver os nossos chefes operando com o robô. E o cirurgião que faz a cirurgia robótica, ele faz a cirurgia inteira. Ele não automatiza, ele não aperta um botão e o robô faz a cirurgia. Ele está lá, né? Ele está controlando, né, com as suas mãos e pés, como que você vai entregar a energia, como é que você vai cortar, como é que você vai movimentar as pinças ou os instrumentais. Então, isso é tudo robótico, mas não é nada automatizado. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falei, a automação, eu acho que é mais pra frente. Só que, na minha cabeça, por que eu não vou perder meu emprego daqui a 10 anos? Ou não, né? Quem sabe? Não sei. Mas eu acho que em 10 anos ou 20 anos, tem que ter alguém para apertar o botão. Até porque esse cara que aperta o botão... Ou tem que ter alguém para imputar as informações, né? Eu sempre falo isso. O chat GPT, vendo meu lado engenheiro, né? O chat GPT, eu preciso alimentar aquele script. Sim. Tanto que assim, que eu brinco que quem é engenheiro consegue conversar um pouco melhor com o chat GPT do que quem não é, porque eu sei a lógica que tem por trás lá, né? Eu vejo assim, meus amigos que são jornalistas, por exemplo, eles têm um pouco mais de dificuldade de configurar, de conversar com aquilo, né? Então... Entender como aquilo ali processa... Até informações falsas. Às vezes eu vejo, ele me responde errado. Fala, pô, tem certeza disso? Né? Você consegue extrair informações que outra pessoa não conseguiria, porque você sabe a lógica de programação. Mas continua, desculpa. Não, então, a gente, além de imputar as informações, a gente precisa, né, a empresa quer alguém para, se houver algum problema, se responsabilizar pelo outcome, né, pela consequência. Então, se você tem um médico ali operando com um robô, você tem um profissional responsável e processável para, caso aconteça alguma coisa. Processável é ótimo, né? O accountability, né? Então, eu acho muito difícil que a coisa fique 100% automática. Porque caso haja um problema, você vai processar uma empresa que é a dona do robô. Tá. Mas assim, você acha que um processo, por exemplo, de anamnese, que é um processo que você consegue automatizar, é uma coisa que pode acontecer em breve e facilita até a vida do médico, né? Tem médico até que manda relatório não faz um assessment, não? Pré-consulta para o paciente já chegar com as informações ali. Quanto que fumou, quanto que bebeu, que doença tem. Isso tudo visando ganhar tempo, produtividade. Né? Produtividade. Só que, por outro lado, embora a gente veja uma medicina cada vez mais cara, né? E uma busca por se fazer uma produtividade maior na medicina, eu ainda vejo que tem que se guardar um pouco de artesanato na medicina. Então, o fato de eu perguntar para você se você fuma, se você bebe, quais são as suas doenças, toda uma conversa da anamnese, né, que para quem não sabe, é a conversa que a gente tem na consulta médica, todo esse processo de conversa que eu tô te ouvindo, ele é importante para o meu diagnóstico e para minha conexão contigo. E para mim, a relação médico-paciente contigo. Até porque capturar os dados, né? Eu trabalhei muito tempo em áreas de saúde e segurança. Capturar dados como, por exemplo, uso de drogas e uso de álcool é dificílimo. Sim. Com acesso eletrônico, né? Sim. Porque o bebe regularmente é bem complicado, né? Bebo. Socialmente. Sua vida social é agitada, de segunda a segunda você tem a vida social. Não, embora hoje em dia você tenha ferramentas para fazer cross-check, então você consegue identificar de acordo com... O cara bebe, bota regulamento, aí depois você cruza, mas é difícil, socialmente. Sim, não, mas isso aí que tá, a gente... Eu me lembro na primeira consulta minha com o Stefano, você fuma? Eu falei, de vez em quando, mas o que é de vez em quando? Eu falei, só quando bebo. Quando você
bebe. Exato. Você vai pescando, né? Vai dando a corda pro cara se enforcar, né? Não, o senhor bebe? Não, eu bebo uma garrafinha de cachaça? Não, uma garrafa não, doutor. Meia garrafa. Meia. É muito, né? Mas aí, Stefano, a gente está indo muito pro lado da robotização, né? Da medicina do futuro. Eu queria trazer para outro lado, que foi até a gente conversando lá em casa, né? Bebendo vinho, né? Mas regularmente, mas socialmente, né? Segunda-feira. Regularmente, mas socialmente, né? Eu gosto sempre de falar isso. Você falou questão da medicina integrativa. Tá? Curiosamente, calma. Já tô nervoso aqui. Curiosamente. Eu falei disso. Eu recebi ontem um médico aqui, a gente conversando, né? Falou da medicina também, da medicina única, né? Isso me lembrou também quando eu fui uma vez eu já contei a história aqui em podcast, fui numa palestra em Harvard, falou, cara, se você unir as especialidades, botar elas para conversar direito numa mesa, você aumenta a expectativa de vida em 5, 10 anos. Né? Muito se fala que a medicina integrativa ou a medicina única, ela é também uma medicina do futuro. Tá? Mas na verdade era a base da medicina. Exato. Né? E aí queria que você trouxesse a sua visão aí, que a sua visão é interessante nesse ponto. Spoiler, não sou médico integrativo, tá? Fique claro isso aqui. E não teremos pós em medicina integrativa na Human, tá? Pelo qual eu te agradeço. Mas por que essa brincadeira? Por motivos que eu não posso, porque eu tenho toda uma área de não competição com a minha outra empresa, então eu não posso, você pode ficar tranquilo. Pronto. Não, mas por que a brincadeira? Porque a medicina integrativa hoje virou um termo muito complicado, né? Que nem o coach virou há um tempo atrás, tudo virou coach, tudo virou médico integrativo, e algumas pessoas com índole duvidosa, com formação muito duvidosa, passou a utilizar o termo medicina integrativa como sendo uma promessa e como se essas pessoas fizessem uma medicina melhor por serem integrativos, baseados em premissas não adequadas. Por que eu digo isso? A medicina integrativa não é o futuro. A medicina integrativa sempre foi o passado e o presente de uma boa medicina. A medicina, eu não trato, né, a minha área é cabeça e pescoço, eu não trato um nódulo de tireoide, eu trato o Rodrigo, que pode ter um nódulo de tireoide do tipo tal, a gente vai propor talvez uma cirurgia X ou Y, um procedimento minimamente invasivo, uma robótica, por aí vai, mas às vezes o mesmo nódulo na Vanessa, que tem 60 anos... Seja outro... É outro tratamento. O mesmo nódulo, mesma categoria, entendeu? Então, eu não trato nódulos, eu trato pessoas que têm, por exemplo, nódulos. Então, eu preciso integrar quem é o meu paciente, quem é o ser humano que está na minha frente, com as informações clínicas, médicas, para poder oferecer para ele o melhor tratamento possível. Para ele, não para o nódulo, para o paciente. Tá? Então, isso é integrar. O tal da medicina holística. Eu preciso entender o Hipócrates, que está aqui do nosso lado, né? Tem uma frase clássica dele que antes de você tratar um ser humano, você precisa perguntar para ele se ele está disposto a abrir mão das coisas que o deixou doente. Então, por exemplo, vou te tratar um câncer de garganta. Você está disposto a parar de fumar? A parar de beber? Então, é importante a gente ter essa visão do ser humano inteiro. Ele tem um tumor de garganta. Esse cara fuma? Não, ele não fuma. Ele bebe? Ele não bebe. Como é que são os hábitos dele? Isso é muito importante para propor um tratamento. Será que um cara que ele vai se dar melhor, vai ter melhor resultado com quimioterapia e radioterapia, eu vou ter melhor resultado com cirurgia? Às vezes a mesma lesão. Pode ter um tratamento diferente dependendo da pessoa. Esse cara aqui, eu sei que ele não vai vir fazer 30 sessões de radioterapia de segunda a sexta por 1 mês e meio. Eu sei que ele não vem. É um cara rebelde, que não está disposto. Então, às vezes, é melhor operar ele. Se for um caso que caiba, né, fazer uma cirurgia robótica, por exemplo. Então, isso nada mais é do que eu integrar as informações que eu tenho biopsicossociais sobre esse indivíduo. Né? Então, a medicina integrativa no sentido de que eu estou tendo um olhar abrangente para o ser humano, ela é fundamental, ela é o passado, ela é o presente, ela é o futuro. Mas será que a medicina integrativa ela não vem no sentido mais de trazer uma responsabilidade para o clínico geral ser mais integrativo e conversar com as outras? Então, eu sempre falo... Porque eu sempre brinco que o homem tem mais dificuldade para isso, né? Porque a mulher tem o ginecologista. Então o ginecologista chega e pede tudo quanto é exame, né? Você vê assim, a mulher vai uma vez ao homem e sai com um bolo de exame. O homem só vai quando tá doente, né? Sim. Então, já muda aí, né? O perfil do paciente. Mas eu via muito isso, que o médico, quando ele se posiciona como médico integrativo, é aquela desculpa, eu vou uma vez ao ano, vou fazer até um famoso check-up anual, que aí tem muita gente que tem a crítica, os check-ups anuais também, né? Mas pelo menos força... Não,
Mas aí você tá... Minha pergunta pode ser completa de burra, Não. Você tá... Esse paciente que tá indo no médico integrativo, ele já tem um viés bom, que é o fato dele querer se cuidar. Porque ninguém que não quer se cuidar vai num médico qualquer. Então, vou no integrativo porque o que eles costumam oferecer? Longevidade, anti-aging, né? O cara não envelhecer, envelhecer melhor, ficar fortão, etc e tal. E prevenção. Então, o olhar da medicina preventiva, ele é necessário. Sim. Mas eu não preciso... eu não preciso que o cara seja um médico integrativo para isso. O outro médico que estava em moda há pouco tempo atrás, que agora não se ouve mais, parece que eles se transformaram, eram os ortomoleculares. Então parece que todos entraram no casulo e saíram mais, integrativos, entendeu? Mudou o nome, porque é mercado isso, né? Você muda o nome da coisa, você muda a oferta, você muda a promessa, muda a roupagem daquilo ali. E aí atrai paciente com isso. Então, assim, prevenir é importantíssimo. A gente é treinado a tratar o problema já instaurado, apagar um incêndio. Mas a gente tem que prevenir. Eu acho, na minha visão, assim, e é bom criar polêmica aqui, porque dá audiência. Dá like. Audiência, dá like. Então, clica aqui no... Clica aqui, vai, segue o canal. E segue no Instagram também. Eu vi que dá... Bota o Instagram do Stefano aqui também, por favor. Polêmica, dá like, também aumentar o tom de voz, falar, poxa, pra bater na mesa, né? Mesa aqui, jogar água na cara. Mas, vamos chegar a esse ponto. Mas eu acho que tem valor, Stefano, assim, vamos lá, de criar polêmica, no sentido de criar uma palavra. Então, tem que cada vez mais investigado palavras. Por exemplo, cara, se for ver Ilíadas, foi ler Ilíadas, né? Pronto. Eles falam sobre, vou até aumentar um pouquinho o microfone, eles falam que o mar era azul, vermelho escuro. O mar não era azul. Que não existia a palavra azul. Até hoje no Japão eles não tem a palavra azul. Então, por não ter a palavra azul... Sério? Não tem. Tem uma palavra parecida com o azul que não é o azul. Não define um Zoro. azul. Azuro. Mas não tem, eles não conhecem o termo, a característica azul. É difícil explicar isso, tá? Eu posso estar inventando besteira, mas eu acho que isso aí ele inventou. No Ilíadas é verdade, tá? O Japão é muito recente, lógico, a globalização, você trouxe o conceito de azul, mas até pouco tempo não existia o conceito de azul. Mas no Ilíadas ele escreve claramente. E o Windows lá, quando dá erro, que fica aqui cor. Tela azul, vermelha escura. Vermelha escura, né? Mas se não existe uma palavra, não existe conceito. Não existe o que é. Né? Eu sei porque eu gosto de inventar palavras, tá? Eu gosto de inventar palavras e eu sinto quando eu invento uma palavra aquilo passa a existir, tá? Tipo, sei lá, patovir. O que é patovir? Palavra logo existe. Palavra logo existe. Patovir. O que é patovir? Tô sem nada na cabeça, vou fazer besteira. É o patovir. A partir de agora, quando você tiver um sentimento, tô sem nada na cabeça, vou fazer besteira, você sabe que é patovir, você sabe descrever. Eu acho que o médico integrativo, a medicina integrativa tem esse valor, tá? De pôr na cabeça do paciente a necessidade de um acompanhamento. A necessidade de um acompanhamento e ele saber que uma coisa depende da outra. Não. Tá? Essa frase de Hipócrates que você falou é genial e eu comecei a fazer uma autoanálise, né? Eu falei, cara, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, não adianta, né? Já conversamos sobre isso. As coisas são conectadas, já levei né? do Stefano algumas vezes sobre isso. Indo mais a fundo agora na carreira médica como um todo, né? Você falou da formação do médico. A formação do médico talvez é a formação mais longa que existe, né? O médico ele termina com 30 anos, né? Então, tanto que o nosso marketing digital para médico é totalmente diferente, né? Quando você fala de engenheiro, você bota lá no Facebook, você bota de 23 em diante, o cara já está formado, mas você bota de 30 em diante. Como é que você vê um médico que está saindo da faculdade ou um médico que está saindo da residência vendo necessidade de complementar com competências que ele não teve na residência, não teve na faculdade para ser um médico do futuro? E eu não estou falando só de robotização, não estou falando de integração com um todo, que nem a gente falou. Estou falando do analógico mesmo. O cara precisa saber contabilidade, o cara precisa saber empreendedorismo, o cara precisa saber tratar do jurídico dele, do fiscal dele, assim. E por que eu estou te perguntando isso? Eu vejo na nossa geração, Stefano, a galera entrou em desespero muito tarde, né? Assim, a galera fez... E nosso meio todo médico, né? De amigos médicos. Então, o pessoal fez faculdade, fez residência, aí começou a fazer plantão, boa parte, e depois viu, cara, não vou conseguir viver só de plantão, vou morrer disso. Vou morrer se eu continuar fazendo plantão. A galera que foi operar seguiu um caminho, super legal, conseguiu ter uma vida muito boa, mas o pessoal de plantão sentiu, ferrou. Sim. Não deu tempo para montar meu consultório,
porque fiquei fazendo plantão, tem que montar um consultório. Aí o cara se sente completamente perdido, não sei fazer meu consultório. Cara, e não é à toa que tem empresas como meu consultório particular, pô, acabou de ser comprado, um dinheirão da AF, né? 2 anos. Eu acho que esse desespero tá batendo mais cedo. Tá? Pelo seguinte, né? Hoje em dia se faz se fala muito para os médicos que estão se formando, acorda que não é mais aquela coisa, você se formou médico, a vida tá feita. Não. A perspectiva agora, acho que dados super recentes, de que em 2035 teremos 1 milhão de médicos no Brasil. Isso é um número de médicos... 1 milhão e 300, contando com revalida. Então, isso é um número de médicos por número de população muito alto. De países altamente desenvolvidos. Não, exatamente. A gente tem um número de faculdades de medicina maior do que os Estados Unidos. Já. Sim. Então, assim, a gente terá muito médico no mercado. A formação de todo mundo, desses médicos todos, de faculdades novas, às vezes sem hospital-escola, né, com bom volume, etc., é um pouco questionável, tá? Então, o médico, acho que ele, hoje em dia, vai encontrar um mercado, o médico que se forma hoje, vai encontrar um mercado mais desafiador. Só que, por outro lado, eu vejo o médico que chega para mim como residente, por exemplo, hoje em dia ele é diferente do que chegava, sei lá, 5 anos atrás, e é diferente provavelmente de como eu cheguei na residência há, sei lá, quase 10 anos atrás. Diferente em que sentido? Diferente não só em termos de formação médica, mas em termos também de formação humana. Uhum. Então, eu acho que as pessoas que entraram para a medicina mais recentemente, digamos assim, até a minha geração, entraram ainda com uma perspectiva de que entrou para a medicina e a vida está resolvida. Só que quando você se forma, e eu me formei há 11 anos, a realidade já bate na porta e fala, não é bem assim como foi pro seu pai. Eu não tenho médico na família, mas alguém da geração do meu pai, alguém de 60 anos, ele teve uma carreira médica muito diferente do que a gente vai ter. Em termos de remuneração, em termos de prestígio da profissão, em termos de questões, como você falou, jurídicas, de consultório, etc. Antigamente o cara sentava no consultório, abria, botava uma plaquinha na porta e botava o nome dele lá e demorava 1 ano para vir um paciente. E o meu chefe, tem 60 e poucos anos, falou, eu demorei 1 ano para chegar o meu primeiro paciente no meu consultório. A minha família toda é médica, ao contrário, né? Minha avó, meu avô, então eles contavam que no passado você botava até na porta de casa, na porta de casa, botava anúncio no jornal. E hoje em dia não, hoje em dia tem Instagram, tem mídia, você consegue mídia e as pessoas ficam sabendo quem você é, para bem, para mal, muito mais rápido. Então, eu acho que hoje em dia, com a mídia do jeito que a gente vê, com a rede social, a gente tem um catalisador ali que vai mostrar. Quem é bom médico vai mostrar, vai ser reconhecido mais rápido, e quem é mau médico também vai ser reconhecido mais rápido, ainda bem. Só que o problema é que, às vezes, esse mau médico ele vai fazer um estrago grande até ele ser, aspas, desmascarado. Mas como você perguntou, né? Hoje o cara tem que saber sobre jurídico, sobre RH, sobre lei trabalhista, sobre gestão de empresa. Eu acho que é importante o aluno que sai da faculdade hoje, ou o residente que sai da formação hoje, ele tem que ter um olhar, e tá muito na moda isso, né? Tá um olhar de empreendedor para a sua própria prática. Eu falo que eu sou um intraempreendedor. Tá na moda o médico empreender fora da medicina ou dentro da medicina, sem ser na área de atuação, na área de clínica, né? Provavelmente vou fazer uma escola de medicina, vou fazer um curso de medicina, vou vender um não sei o que de medicina. Indo para uma área fora da prática médica. Talvez por algum desespero do mercado. Nossa, o mercado vai ficar saturado, eu preciso de um plano B, preciso criar uma empresa de não sei o que para poder ganhar dinheiro, porque medicina não vai dar dinheiro. E um ponto que você colocou que é muito importante, que eu vejo em todas as áreas, tá? O digital, ele muitas vezes premia o que não é tão competente, né? Ele premia o cara que sabe do digital, né? Então, ele sabe não é só na medicina, eu vejo em todas as áreas. Eu olho desesperado, falei, cara, como é que esse cara tá falando possível, falando tanta besteira? Tá falando tanta besteira quanto eu falei do azul, né? Mas o cara tá ganhando dinheiro com isso, né? Então, mas hoje em dia tá muito na moda vender curso para médico. Então, por exemplo, eu tenho uma secretária que é CLT, tenho 2 empresas médicas, né? Então, assim, eu preciso entender sobre tributação, contabilidade. Eu tenho um advogado tributarista que trabalha para mim, eu tenho um advogado trabalhista que trabalha para mim. São, claro, né, tudo freelancer, né? Ninguém é contratado meu. Sim. Mas eu preciso ter assessorias para poder me orientar, né, nas decisões para eu não ter um problema futuro. Isso acontece em
várias áreas na carreira do médico. Então, a pessoa que fez o meu consultório foi uma arquiteta lá projetar para ver se tudo está correto com relação à vigilância sanitária, etc e tal. Ou a pessoa que me ajudou a contratar minha secretária, tem que ter um advogado. O médico precisa de muito conhecimento Muito suporte, de fora da medicina. A gente não tem nada disso na faculdade. Não é. E contabilidade básica. Eu já vi médica que não sabia a diferença de um recibo para uma nota fiscal. E sabe o que é engraçado? O primeiro curso que eu montei para médico foi antes da Primo, foi no BBI ainda, era um Gestão de Saúde 4.0, né? E a gente tinha contabilidade, tinha diversas coisas de economia para médico, empreendedorismo para médico. E eu entrevistava muito médico e falava, cara, eu não vou fazer porque eu nunca vi isso na faculdade. Eu falei, pode ficar tranquilo que o engenheiro também não viu. Então, assim, você está no mesmo nível do engenheiro, você está no mesmo nível de muitas profissões. Do advogado que também não viu. Assim, por exemplo, a questão jurídica, cara, eu como engenheiro, sinto uma falta do caramba. Eu tenho que pagar advogado para fazer um contrato de 2 páginas, porque eu não tenho capacidade de interpretar e ver um contrato de 2 páginas, senão alguém pode passar a perna. Então, assim, muitas vezes o médico não sabe que ele está no mesmo barco que muita gente está, né? E quando a gente fala médico, a gente está falando médico, médica e muitos profissionais de saúde, né? Por incrível que pareça, a demanda, né, começou a surgir quando os primeiros começaram a fazer e falar, cara, é possível a gente entender isso, né? E isso começou a se espalhar, né? Investimento é a mesma coisa, né? Não, investimento tem curso de finanças para médicos. Mas a XP, ela começou se fazendo com base na base médica, né? Porque assim, era desesperador. Só que, né? por outro lado, é o seguinte, eu sempre falo que você precisa procurar um especialista para resolver o seu problema. Lógico, né? Isso até volta com o que a gente conversou mais cedo. Tem que ter um maestro, que é um clínico, que é, no caso da mulher, muitas vezes a ginecologista. Qual é o maestro do homem? Um geriatra. Tem que ser um clínico geral, cara, para todo mundo. Um bom clínico geral que vai te olhar como um todo. Porque se você tem muito especialista, cara, a maioria não vai se conversar. Pois é, ninguém tem. Eu não tenho, A maioria... Mas por isso que eu te falei, o homem não tem Ninguém tem. Você conhece algum homem que tem? Por exemplo, quem tem é o idoso que tem um geriatra, tem que é um geriatra. maestro. Mas, e aí quando sai da alçada dele, seja uma doença muito mais específica de uma área, de uma cardiologia, etc., ele vai falar com esse cardiologista e vai integrar essas informações. Então você tem que ter um maestro, cara. Não dá pra você, não, minha mãe adora, eu quero ir no gastro, porque eu tô com dor na barriga. Eu quero ir no cardio, eu quero ir no endócrino, quero não sei o quê. Mãe, tá aqui, ó, um bom clínico pra você. Ou esse outro bom clínico pra você. Esse cara vai unir as informações e vai focar no que é importante. Então depois de terminar o podcast, você me indica um bom clínico. Algumas opções. E por outro lado, eu sempre falo, eu tô com um tumor de tireoide. Você tem que procurar um especialista nisso. Alguém que faça isso toda semana, algumas vezes por semana. Então você vai no cirurgião de cabeça e pescoço. Da mesma forma que eu falo, procura um especialista, eu não vou ficar, eu não tenho tempo para, nem fundamentos para aprender sobre direito, trabalhista, direito contábil, etc., economia, gestão, etc. Então, eu vou pagar alguém, vou contratar alguém para fazer aquilo ali pontualmente. Então, não é nada diferente do que eu advogo, mas o médico tem que sair da faculdade e entender que ele precisa contratar pessoas para trabalhar com ele. O médico do futuro, então a gente começa a definir que é um bom maestro, né? Como qualquer profissional do futuro. Sim. Eu queria conversar, agora a gente vai partir para o bloco que é exclusivo para os nossos alunos e para as nossas alunas, né, da Hillman. Eu queria conversar nesse bloco sobre uma questão que é urgente e necessária. Tá? Você falou de a gente vai sair de 500 mil médicos para 1 milhão de médicos em 10 anos. Né? A gente está em 2025, 2035, são 10 anos. E a gente tem outra questão aí. Né? A gente tem de 33 a 50 mil novos médicos entrando por ano no mercado. Sim. Né? Essa é a conta. E você tem de 10 a 15 mil vagas de residências médicas sendo ofertadas por ano no mercado. Então você tem uma legião de 20 mil médicos e médicas que precisam se especializar. Metade já sai sem vaga, né? Metade já sai sem vaga. E aí que surge a questão da pós-graduação médica. Né? Então, que é a especialidade até da Hillman a partir de agora. Né? Então eu queria conversar um pouco sobre a sua visão sobre a pós-médica, mas isso a gente vai conversar no bloco exclusivo aí para os nossos alunos e para as nossas alunas. Então, pessoal que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Quem puder, pesquisa sobre a questão do azul, por favor, do Japão. Vê se eu falei besteira, bota aqui nos comentários, é bom para criar polêmica, sabe? Quando você erra, também cria polêmica. Não deixa de seguir o Stefano, tá aqui o @ do Stefano aqui. O Stefano dá excelentes dicas gastronômicas, inclusive
falei pra ele ter um fixo lá só falando de restaurante. Falei, não, mas o meu perfil quero direcionar mais pra área médica. Eu falei, cara, mas... que eu falo muito de comida no meu Instagram. Pô, culinária é esse cara que mais entende culinária do Brasil, tá? Amigo de chefe, todo chefe de cozinha do Brasil. Do lado da frase do azul dele. Tá. Em termos de... E pessoal, quem é nosso aluno, quem é nossa aluna, acompanha a gente, que a gente vai começar a falar de pós-graduação médica. Legal? Obrigado, gente. Abraço.